Capítulo 3 Singularidade. Comece hoje a receber o amor. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Você vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu a este. Em seguida, Jessé levou Samá. Mas este disse: Também não foi o que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. 1 Samuel capítulo 16, versos 1 a 12. Reconheça que você é amada. Ao longo de todo este capítulo, vamos falar sobre episódios da vida de alguém que reconhecia sua singularidade e tinha sua identidade firmada em Deus, Davi. Com certeza você já ouviu relatos sobre seus grandes feitos, porém, mesmo conhecendo a história de Davi, um improvável. Às vezes nós ficamos impressionadas com as pessoas que Deus está usando, ou achamos que ele nunca poderia nos usar. Acabamos nos esquecendo de que o Senhor tem uma perspectiva diferente da nossa. Ele olha de dentro para fora. Os mais improváveis, aqueles em que não vemos o menor sentido em ocupar a posição que ocupam, aqueles que foram esquecidos, rejeitados, humilhados. Nosso Deus é especialista em usar de forma singular e poderosa justamente os que estão à margem da sociedade, escondidos por detrás das muralhas. Seu coração e o modo como você reconhece o amor de Deus determinarão até onde você irá. Esse era o segredo de Davi, o coração. Precisamos ser desenvolvidos no secreto e adquirir a maturidade de filhos que compreendem quando são amados pelo Pai. E é isso que Deus deseja fazer com você hoje. Ainda que seja com o nosso entendimento humano limitado, devemos reconhecer, receber e aceitar o amor do Senhor por nós. Davi entendeu isso. Mesmo com todos os obstáculos e guerras que travou, no final do dia, ele tinha a certeza do amor de Deus. Sabe, ninguém nos conhece tão bem quanto Deus. Além de saber tudo sobre nós, inclusive os nossos erros, Deus ainda nos aprova e nos aceita. Ele não concorda com o nosso comportamento errado, mas está comprometido conosco como seus filhos. Talvez você ainda não tenha recebido o amor de Deus,
porque pensa que é impossível que ele ame você com seus defeitos e pecados. Você precisa entender que Deus pode odiar o que você faz e, mesmo assim, amar você intensamente. Acredite que Deus ama você. Ele não espera até que estejamos aperfeiçoados para nos amar. Ele nos ama incondicional e completamente o tempo todo. Ele a ama no lugar onde você já está. Ele não espera você chegar ao topo, ao local de destaque ou ao palácio. Ele ama você por detrás das malhadas, cuidando das ovelhas ou onde quer que você esteja. Precisamos crer e receber esse amor incondicional. Talvez você olhe a história de Davi e pense: uau, como Davi foi amado por Deus! Mesmo quando Jessé não se lembrou do próprio filho, Deus fez com que o profeta o ungisse como rei. Mas lembre-se do que eu falei sobre Deus não ter filhos prediletos? Davi não era mais amado, no entanto, ele reconhecia o amor de Deus ali mesmo no cenário, simples, em que estava. E isso fazia com que o seu coração estivesse posicionado no lugar certo para viver as promessas do Senhor. Posicionamento faz toda a diferença. E quem reconhece quanto é amado, está posicionado para viver os sonhos de Deus. A verdade é que todo mundo precisa de um Jessé na vida. Deixe-me dizer uma coisa. As pessoas que se esqueceram de você foram Jessé na sua história. E era necessário que você passasse por tudo isso para que reconhecesse o amor de Deus e entendesse que Ele nunca se esqueceu de você. O esquecimento de Jessé ensinou Davi a depender de Deus, a ter humildade. O esquecimento de Jessé ensinou Davi a lutar sozinho contra ursos e leões, o que seria o seu primeiro treinamento. O esquecimento de Jessé ensinou Davi a adorar a Deus, a ter a resiliência para fazer a mesma atividade, considerada tão medíocre e comum todos os dias. O esquecimento de Jessé ensinou Davi a esperar o tempo certo e a ter a gratidão de reconhecer de onde ele saiu. O seu Jessé não se esqueceu de você. Ele a colocou nos processos de Deus para forjar sua transformação de pastor de ovelhas a matador de gigantes e rei de Israel. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, verso 5. A Bíblia nos ensina que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Isso significa que quando o Espírito vem habitar em nosso coração por causa da fé em Jesus, Ele traz consigo o amor, porque Deus é amor. Muitas mulheres não conseguem ser amorosas, gentis, boas filhas, boas esposas e nem mesmo boas mães, porque não compreendem a raiz de seu problema. Deus quer nos revelar a natureza dos nossos problemas e a resposta para eles que está na palavra. Quando conseguimos conectar o problema com a revelação bíblica, significa que o diabo está no caminho de saída e o caminho da libertação está na porta de entrada da nossa vida. Talvez o seu problema persista até hoje porque você só creu no amor de Deus, mas não o recebeu. Porque algumas coisas parecem que nunca melhoram em nossa vida? Porque somente tentamos lidar com os frutos ruins e nunca chegamos à raiz do que precisa ser tratado. E se o problema permanecer na raiz, os frutos ruins voltarão. Não importa quantas vezes lancemos fora esse tipo de fruto, eventualmente ele voltará. Esse ciclo vicioso é muito frustrante. É preciso conhecer a raiz do problema, pois somente assim poderemos colher frutos saudáveis. Deus pôs este livro em suas mãos porque quer revelar a raiz do seu problema e libertar a sua vida de uma vez por todas. Talvez o seu maior problema seja a falta de amor.
Quando você falha em demonstrar um comportamento amoroso pelo próximo, não se sente única e especial. Se você não ama, logo não será amada e não conseguirá se ver como alguém especial. No entanto, você precisa entender que não pode dar algo que não tem. O problema, na verdade, é que você não está recebendo o amor de Deus, por isso não está sendo capaz de dar amor. A certeza de que somos amadas por Deus ao recebermos seu amor gera o fluir do amor em nossas vidas. É chegada a hora de aprender a receber o amor de Deus. Porque quando recebemos esse amor, Deus inicia um ciclo que abençoará não apenas a nós, mas também a todos os que estão ao nosso redor. O plano de Deus sempre foi este: que recebamos o seu amor, porque amemos a nós mesmas de maneira equilibrada e que o amemos de todo o nosso coração, alma e força, e que amemos as pessoas ao nosso redor. Será que estamos seguindo esse plano? Acredito que estamos bem longe disso. Se não amamos com o nosso amor, que dirá com o amor de Deus? Você quer ser única, exclusiva e especial? Então comece amando quem está perto de você: família, amigos, irmãos em Cristo, colegas de trabalho. Você vai se destacar, eu garanto. Não se esqueça de que não tínhamos nenhum amor para oferecer antes de Deus nos amar primeiro. Deus nos amou primeiro e isso nos tornou capazes de amar também. Esteja certa do amor de Deus por você e se ame. Quem sabe você pense: se eu não mesma gosto nem de mim, como vou conseguir amar os demais? Deixe-me dizer algo muito importante. Se Deus ama você, então você consegue amar aqueles que estiverem em sua vida. Não há desculpas. Se o amor do Pai está em você, dê o primeiro passo. Comece a praticar o amor. Muitas vezes não conseguimos amar simplesmente porque levamos um estilo de vida egoísta. Só nos preocupamos conosco mesmas. Deus quer que você viva de maneira equilibrada, inspirada por Ele. Sim, é possível se sentir profundamente amada por Deus, bem como dedicar esse amor aos outros. Não deixe para amanhã. Aceite hoje mesmo o amor de Deus por você. Assim poderá dizer sem medo: estou crescendo. Meus erros não fazem que eu seja menos amada por Deus. Embora Ele esteja me transformando diariamente, seu amor me preenche agora mesmo. Não vou rejeitar o que Deus aceita. Certa vez, ouvi que a certeza do amor de Deus gera satisfação nele. Essa é uma grande verdade. A ela acrescento: além disso, a certeza de ter o amor de Deus produz confiança. A confiança depende de quanto nos sentimos amadas. Eu não confiaria no meu marido se não tivesse a certeza de que sou muito amada por ele. Muitas vezes Deus vai conduzir você por caminhos que não poderá entender. Durante esses momentos, você precisa reconhecer o amor de Deus em sua vida, pois sem amor não há confiança. Sem confiança, você se sentirá perdida. É o amor de Deus que sustentará sua vida durante esses momentos em que nada parece dar certo. O apóstolo Paulo estava convencido de que nada seria capaz de separá-lo do amor de Deus. Romanos 8, versos 38 e 39. Precisamos ter essa mesma certeza, porque essa é a verdade. Aceite o amor de Deus por você e faça desse amor o fundamento para o seu amor por si mesma e pelos outros. Nada também será capaz de separar você do amor do Pai. Você é alvo do amor de Deus por sua vida e pode expressar esse amor pelos que estão à sua volta. Nesse momento, provavelmente, veio uma pergunta à sua mente: é possível expressar esse amor mesmo quando as circunstâncias são contrárias? O que eu digo a você é que nem sempre será fácil.
No entanto, diariamente, assim como um exercício, você deve celebrar os detalhes que a cercam e são fruto da graça de Deus. O ar que você respira, a sua família, o dom da vida. Também precisamos ser gratas, independentemente do que estamos vivendo. Para isso, temos de nos lembrar sempre do que Deus já fez em nossas vidas. Como cristãos, acabamos passando por amnésias espirituais. No meio das aflições, parece que é mais difícil lembrar dos incontáveis atos de bondades que o Senhor demonstrou por nós durante toda a nossa jornada. Por isso precisamos trazer à nossa memória tudo o que já vivemos e dizer para nós mesmas quanto somos agraciadas e amadas pelo Pai. Acredito que a melhor forma de compartilhar o amor que recebemos do Pai é amando as pessoas livre de expectativas e livre da busca por recompensas. Quando amamos genuinamente, não esperamos nada em troca, sabe? Fazemos o que fazemos somente porque amamos. O amor é suficiente em si mesmo, o sentimento mais puro que você pode escolher ter. Não precisa de justificativas, explicações, motivações. Recebemos o amor do Pai porque Ele é bom e compartilhamos esse amor da mesma forma, sem olhar a quem, sem esperar recompensas ou reconhecimento. Mesmo que ainda não sinta que tem amor pelas pessoas ao seu redor, você pode exercitar atitudes de amor e assim o sentimento começará a fluir do seu coração. Como? Elogie alguém, faça uma surpresa, libere palavras de vida, ore pelas pessoas. É simples, imite o próprio amor que veio à Terra. Sempre pergunte a si mesma: o que Jesus faria nesta situação? Agora é a sua vez. Escreva uma carta para Deus. Escreva sobre o que a impedia de aceitar o amor de Deus por você. E a partir desse momento, tenha certeza de que você recebeu o amor dele. Faça uma declaração real e sincera, um compromisso de que você irá aceitar o amor do Pai. Reconheça que você não é o que faz. Se realmente desejamos ter sucesso em ser únicas, precisamos compreender o que nos justifica diante de Deus. Efésios 2, versos 8 e 9, faz uma declaração extraordinária sobre isso. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Com isso, podemos facilmente concluir que as nossas qualidades não podem fazer que Deus nos ame mais, nem os nossos defeitos podem fazer com que Deus nos ame menos. Simples assim. Davi fez muitas coisas que inspiram gerações e gerações. Ele matou Golias, venceu inúmeras batalhas, foi fiel, humilde e obediente em várias situações. Mas Deus não o amou mais por nenhum desses feitos. Davi também teve seus momentos de erros, assim como eu falei no início do capítulo, porém Deus não o amou menos por nenhum dos seus pecados. Em nenhum momento Deus deixou de amá-lo. Assim é conosco. O problema é que muitas vezes não reconhecemos esse amor. Quero deixar claro que o amor exagerado de Deus por nós não é uma muleta para o pecado, mas um impulso para a santidade. Assim como não entender o amor exagerado de Deus por nós se torna uma trava no nosso destino e resulta em uma vida inferior àquela que foi sonhada pelo nosso Pai. Muitas mulheres gastam uma parte considerável da vida, talvez a vida inteira, se sentindo mal sobre si mesmas, porque o mundo parece nos dizer o tempo todo que o nosso valor está ligado àquilo que fazemos. Sempre alguém se aproxima para perguntar coisas como: o que você faz para ganhar a vida? É muito comum que os pais comparem o desempenho das crianças. O filho do vizinho só tira nota boa. Seu primo é tão educado. Por que você não é como ele?
Com isso, essas crianças vão crescendo com um peso gigantesco de ter que suprir as expectativas dos outros. Quando se tornarem adultas, pensarão que somente serão aceitas pelos outros e até por Deus se fizerem algo muito importante. Esse tipo de comparação só deixa as pessoas esgotadas, exaustas, confusas. Em alguns casos, até mentalmente doentes. É por isso que os consultórios de psicologia e psiquiatria estão sempre lotados. No fundo, essas pessoas só querem desabafar, abrir o coração para alguém que as entenda, sem tecer uma rede de críticas. Querem se sentir acolhidas. Como não receberam afirmação de seus pais ou familiares na infância, sentem-se profundamente imperfeitas e insuficientes na vida adulta. Isso pode começar ainda na pré-adolescência. E se esse sentimento de falta de amor for persistente, pode causar danos terríveis por toda a vida. No entanto, Deus tem algo muito maior para nós. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajudem no momento da necessidade. Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16. Existem algumas palavras-chave nesse texto: compadecer, graça, confiança, receber e misericórdia. Aqui vai a verdade maravilhosa que irá transformar sua vida. Jesus entende você. Ele nos entende e se compadece até quando não entendemos a nós mesmas, porque Ele vê o que está por trás de tudo. As pessoas só veem o que fazemos. Jesus sabe por que fazemos. Ele olha em nossos olhos e se lembra de todas as feridas e dores emocionais que sofremos no passado. Ele sabe e conhece cada medo, insegurança, dúvida e pensamento distorcido que temos a respeito de nós mesmas. Jesus entende você. Ele conhece a sua história. Ele aceita você por quem você é, não pela sua performance. A verdade é que a aceitação de Deus está fundamentada no desempenho de Jesus, não no nosso. Você não é única porque faz algo especial para Deus. É graça. É impossível merecer favor. Caso contrário, não seria favor, não é mesmo? Um favor é algo que alguém faz por bondade, não porque merecemos. Vamos ver com detalhes uma parte da história de Davi. Davi colocou Urias à frente do exército para combater o inimigo em campo de batalha, porque Davi queria usurpar a mulher de Urias, Batseba, mesmo tendo todas as mulheres solteiras de seu reino à disposição, além das esposas que já eram dele. Veio a ele o profeta Natã e o exortou. Veja o que aconteceu quando Davi caiu em si. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Segundo Samuel 12, verso 13. Davi recebeu a graça imerecida de Deus. É claro que Deus se preocupa com os nossos comportamentos errados, pois Ele quer que façamos boas obras. No entanto, isso não quer dizer que dependamos delas para receber o favor de Deus. Deus nos ama. Ele está sempre pronto para perdoar nossos erros. E Ele espera que façamos boas obras como resultado do amor que sentimos por Ele, entende? Além disso, Ele quer que as nossas ações sejam uma resposta ao que Ele já fez por nós, para nós e em nós. Há momentos em que fazemos coisas boas pelos motivos errados. Não percebemos que os nossos motivos são importantíssimos para Deus. Às vezes, lemos a Bíblia todos os dias, só porque queremos que o Senhor fique satisfeito conosco. Ao agir assim, a leitura se torna um fardo insuportável.
E no primeiro dia em que não conseguimos cumprir esse objetivo, nós nos sentimos culpadas. Por quê? Porque estamos lendo a palavra de Deus com a intenção errada. A nossa motivação precisa ser inspirada pelo Espírito, que vivifica tanto o estudo da Bíblia quanto a busca pela presença de Deus. Você precisa começar a ler pelos motivos certos. Deus já conhece a Bíblia, então você não precisa ler para Ele. Leia para você mesma. Só assim você saberá o que Deus quer que você faça. A leitura de apenas um versículo com a compreensão somada à prática é mais importante do que ler 10 capítulos e não se lembrar de nada no dia seguinte. Cuidado para não ficar tão envolvida em fazer e terminar se esquecendo de ser. Somos chamados de seres humanos porque devemos ser, caso contrário, seríamos chamados de fazeres humanos. Lembre-se de que precisamos também guardar nosso coração. Precisamos ter muito cuidado com necessidades que possam se tornar desenfreadas. Eu sou muito adepta de conhecer, de aprender tudo o que puder, mas não permito que a minha educação faça de mim uma pessoa orgulhosa. Deus não nos usa porque somos instruídas, mas porque o nosso coração está voltado para Ele. Você pode ter uma voz linda e cantar muito bem. Contudo, Deus não irá usar você por causa da voz. Para Deus, o que importa mesmo é o seu coração. Guarde o seu coração. Eu já estudei tanto. Fiz 2 graduações, Direito e Sociologia. Tinha semestre que eu pagava 14 cadeiras na universidade. Quando uma delas entrava em greve, todo mundo reclamava. Eu dava glória a Deus, porque seria um tempo para descansar a mente. Depois inventei de fazer uma pós-graduação antes de terminar a graduação. Eu era a única aluna não graduada que fazia pós-graduação. Eles me aceitaram por causa do meu currículo. Mas nada do que eu estudei fez Deus me usar mais ou menos. Deus não nos usa por causa da nossa instrução. Ele nos usa por causa do nosso coração. Eu acredito que o que fez a diferença na minha vida, o que fez o favor de Deus me alcançar, foi quanto eu o amava, quanto eu queria servi-lo, quanto fui capaz de abrir mão de tantos sonhos por ele. Pare de se sentir condenada e fracassada o tempo todo por causa do seu desempenho. Em vez de ficar olhando o que está errado em você, comece a desenvolver um relacionamento com Deus. Há muitas mulheres que, quando vão orar, passam a maior parte do tempo contando para Deus quantos são terríveis e gastam tempo se lamentando por serem assim. Aí, no final, prometem melhorar, porém, nunca conseguem. Romanos 8, verso 1, diz que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, pare de querer estar certa o tempo todo em tudo. Saiba quem você é em Deus e permita que Ele ajude você a fazer pelos motivos certos. Se ficar pensando que Deus aceita você pelo que você faz, quando falhar, se sentirá sempre rejeitada. Por isso, cuide bem do seu coração e reconheça que você não é o que você faz. Guarde o seu coração no Pai e Ele agirá em você e através de você. Reconheça a voz correta. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar tanto um leão e um urso,
Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu a Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui, e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. 1 Samuel 17, versos 32 a 47. Nesse trecho que lemos, é contada a história da batalha entre Davi e Golias, um gigante que estava ameaçando a todos e foi vencido pelo mais improvável entre os homens. Todos duvidaram dele quando afirmou que lutaria contra o gigante. Ninguém estava do seu lado da torcida, ninguém via alguma possibilidade de vitória. O rei Saul, tentando ajudar, mandou Davi vestir trajes de guerreiro real. No entanto, Davi sabia que nenhuma armadura era capaz de vencer a guerra. Só o Senhor poderia fazer dele um vencedor. Sabe, algumas pessoas vão querer colocar você na armadura delas. Elas vão achar que têm todas as respostas e fórmulas de que você precisa. Conselhos e orientações são muito importantes ao longo da vida, mas você tem que discernir bem qual voz irá ouvir. Talvez você possa estar pensando: mas como eu vou identificar a voz correta, a voz de Deus? Se você já me viu pregar algumas vezes, com certeza sabe como é a minha voz e o sotaque nordestino que ecoa enquanto eu falo. Se me ouvisse mesmo de longe, reconheceria, certo? Com Jesus, acontece da mesma forma. Invista tempo em conhecê-lo, em ter intimidade com ele, que será simples identificar sua voz e saber o que fazer. Davi trocou a armadura do rei, por um cajado, 5 pedras e uma tiradeira. Agora, porque ele pegou 5 pedras? Porque não era arrogante e sabia que poderia errar na primeira, na segunda, na terceira vez. Davi sabia que ser eficiente não é necessariamente acertar em todas, é acertar. Note que nenhum desses instrumentos eram bonitos, nem caros, nem importantes, nem nobres. Mas eram o que Davi sabia usar muito bem. Sabe o que o cajado, a tiradeira e as pedras lhe davam? Identidade e segurança. Toda vez que você escuta a voz correta e usa as armas certas feitas para você, tudo dá certo. As armas do cristão estão em Efésios 6, verso 1 a 10.
É provável que você se sinta todo desajeitado com as suas armas atuais porque esteja usando as armas erradas. Ignore o que as pessoas que não a conhecem pensam e falam sobre você. Veja o que o gigante Golias disse a Davi momentos antes da batalha. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. 1 Samuel 17, versos 41 e 42. Você já foi desprezada? Sofreu preconceitos? Discriminação? Ignore. Voe mais alto. Só dê valor ao que merece. O que as pessoas pensam e falam é parcial, tendencioso e influenciado. O que importa para Deus é quem você é. Não é o que você faz, mas a motivação do seu coração. Quando damos valor ao que não merece, permitimos ser levados pela correnteza. Qualquer coisa nos influencia, qualquer coisa muda o nosso rumo. Quando ignoramos o que nos aconteceu de ruim e decidimos focar só na voz de Jesus, voamos mais alto. Quais são as armas de guerra que Deus depositou em você? Reflita e ore para identificá-las. Depois escreva aqui o que ele revelou. Talvez você seja incrivelmente paciente ou compreensiva. Talvez você seja cheia de compaixão ou consegue sempre levar as pessoas a ver o lado positivo das situações. Existem qualidades que se tornam nossas ferramentas e armas para usar na hora da batalha. Você precisa saber com que pode lutar e lembrar de cada uma delas quando as guerras vierem. Aparamente-se com tudo aquilo que o Senhor disponibilizou para você. Vença a guerra e alce voos até agora inimagináveis.